Olá, internautas! Iniciamos mais um programa na TV Relacionamento. Ele se refere a esporte e coleções. E ninguém melhor para apresentar esse programa do que meu amigo Ricardo Lopes. Ricardo, muito obrigado. Eu fico muito contente de estar com você na estreia desse teu programa, que sem dúvida será um grande sucesso. Eu que agradeço, Kendi, muito obrigado. Kendi Sakamoto, um ícone em coleções de gibis, mais de 150 mil exemplares, é um exemplo para todos nós, né? E fazer parte do TV Relacionamento e ter esse programa e falar de coleções vai ser um prazer muito grande e fico muito honrado de ter você nesse primeiro programa. Ok. Ricardo, quando que você começou a gostar de qualquer esporte? Eu acho que como toda criança quer ser jogador de futebol, né? Então na década de 80 eu comecei a jogar. Naquela época a gente conseguia jogar bola na rua, né? E na década de 80 Serginho Chulapa, né? Democracia Corintiana 81, 82, né? Então eu comecei ali a gostar de esporte, né? E aí não parei mais, né? Fui uma primeira vez no estádio de futebol em 82, assisti Corinthians e São José no Parque São Jorge, ver Birubiru, Sócrates jogar, e aí me despertou realmente aquele interesse por esporte e aí até hoje, né, passando isso de geração para geração. Perfeito. Você se lembra da primeira Copa do Mundo que você assistiu? Embora vagamente, mas o que me marcou foi Paulo Rossi, né, 3 gols em cima do Brasil na Copa de 82, então isso me marcou muito, né? Eu era pequenininho, né, mas eu assisti esse jogo. E logo depois, em 86, nós tivemos a Copa que nós perdemos para a França, né, com o Zico errando aquele pênalti. Então, essas duas Copas me marcaram muito, né? E aí, falando de Copa de 86 e 82, eu tenho a coleção da figurinha do ping-pong, que você tinha um chiclete que você comprava e quando você abria tinha a figurinha de jogadores, né? Então, me marcou muito 82 e 86 por causa disso. E foi ali que eu comecei a ter o contato em colecionar alguma coisa. Muito interessante. Ô Ricardo, e quando que te deu vontade de colecionar álbum de figurinhas? Eu comecei em 1987, quando a Panini lançou o álbum Copa União, né, que era o módulo, tinha o amarelo e o verde, né, e ela só colocou na banca um dos módulos, né, que eu acho que era o módulo verde, que tinha os principais times, né, e eu comecei a colar figurinha e completar um álbum, né, então você tinha que pegar aquela cola, não era autoadesivo, né? Você tinha que colar realmente os seus álbuns, né? Sim. E foi uma paixão muito bacana, porque ali eu comecei a conhecer os jogadores, as histórias desses jogadores, né? E interessante que esse álbum completado de 87, se você pergunta quem foi o campeão, nenhum daquele álbum, porque quem foi declarado campeão foi o Sport de Recife, né? Que não estava nesse álbum, né? Então são fatos, né? Que você vira história agora, né? Eu queria que você comentasse nos seus programas aí, quando você falar desse álbum, comenta esse fato aí. Legal, é isso mesmo. No Esporte e Coleções, nós vamos falar sobre cada ano, vou começar exatamente em 87, com esse primeiro álbum da Panini. E antes de falar do álbum mesmo, eu vou falar sobre o que aconteceu em 87, né? Quem foi campeão brasileiro, o que o Brasil teve de conquista, como Fórmula 1 com Nelson Piquet, também em 87 o Pan-Americano, quando o Brasil com aquelas cestas do Oscar ganhou nos Estados Unidos, no próprio Estados Unidos, no basquete. Então eu vou fazer um mix de esporte, né? E finalizando falando sobre o álbum de 87 e também essa particularidade, né? Que quem foi campeão não é nenhum daqueles times que estão hoje no álbum. Perfeito. Ricardo, quando que te deu vontade de você buscar a trilogia, né, do Brasil campeão de 58, 62 e também 1970? Quando a gente começa a gostar de esporte, né, eu não sou nascido dessa época, nem em 1970 eu era nascido. Certo. Mas é história, né? Você vê, por exemplo, o Pelé em 58, né, sua primeira Copa do Mundo, né? E aí tem uma ilustração que fala do Pelé que ele era um menino que ainda poderia dar realmente sucesso, né? Era uma grande aposta. E aí você vê em 62, 70 sendo campeão, ele já como o melhor do mundo, né? Então essa trilogia, para quem gosta de esporte, era importante você ter, né, essa história. Você tem aí os grandes jogadores que
que o Brasil teve nessa época, né? Então o interesse era realmente poder ter essa história em mãos, né? Então isso foi uma busca incessante, né? De adquirir essa coleção. Você já nasceu numa época em que tinha fotos coloridas e tudo mais. Qual foi a tua surpresa em ver esse tipo de foto que foi a foto preto e branco foi colorizada? Achou meio estranho? Muito estranho, né? Você fala, não tem uma alta definição, né? Você vê que uma coisa bem nos primórdios mesmo, né? A evolução da fotografia, né? Do cinema, de TV a cores, né? Então é fantástico, né? Hoje você ter uma coleção dessa e comparar, por exemplo, quando você pega um álbum aqui de uma NFL, que a qualidade aqui parece ser 3D, né? Perfeito. Fala um pouquinho desse álbum aqui de titulares aqui. Titulares de 58, a particularidade dele é que você vê aqui tinha prêmios, né? Você tinha figurinhas chaves, né? Que era muito difícil você conseguir na época, né? Tanto aqui que você vê que ganhava prêmio. Então aqui, por exemplo, ganharia uma bicicleta. Então você percebe que aqui eu tenho em branco. Realmente, se eu tivesse essas figurinhas aqui, ele teria sido confiscado essa parte aqui. Você dava para o jornaleiro, você não ficava. Por isso que fica raro. Fica raro o álbum completo, porque você dava essa parte. Exatamente. Então quem tem isso daqui realmente é uma relíquia, né? Então é muito gostoso você acompanhar essa história, né? Até a década de 80 era muito comercializado esses álbuns que davam prêmios. Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho desse álbum aqui da Argentina, que foi campeão em 78. Esse é um álbum da Alemanha, né? Produzido na Alemanha, tanto ele está escrito em alemão, né? Da Copa de 78. Muito bonito, hein? Que fala, né, realmente, você vê que a definição não era tão boa como de hoje, né? E você tinha que recortar as figurinhas. Os titulares e os reservas também. Exatamente. Então você vê aqui que é um álbum realmente bem bacana. Você vê que é um pouco desgastado perante ao tempo, né? Mas que traz aí uma história. Quem lembra da Copa de 78, né? Que o Brasil ganhou do Peru, né? E realmente quem passou, minto, né? Quem ganhou foi a Argentina do Peru. Parece que o jogo foi comprado, né? Porque desclassificou o Brasil para a Argentina ir para a final. Né? Então é histórico. Exato. Nós temos aqui também, para mostrar aqui, vai falar em esporte em geral, sobre Fórmula 1. Né? Esse daqui é da época do... Esse é da década de 80, né? Emerson Fittipaldi. No Brasil não teve muito álbum, né? Então eu tenho uma série de coleções, acho de 5, 6 álbuns da década de 80, que começa com Emerson Fittipaldi e termina com Ayrton Senna e Nelson Piquet. Né? Então, relíquias também que a gente tem, que nós vamos comentar também no programa Esporte e Coleções. Perfeito. Tem esse outro álbum aqui também. O ano que eu completei, o ano passado, foi exatamente o ano que aconteceu o acidente com os jogadores e toda a comissão técnica da Chapecoense e toda aquela equipe de repórteres, né? Igual o Mário Sérgio Pontes de Paiva também faleceu. Né? E é um álbum que tem muitos desses, infelizmente, que faleceu. Né? Então é um álbum, teoricamente, por essa ocasião virou histórico, né? Porque até então era um álbum da Chapecoense. Quando eu completei ele, era um álbum da Chapecoense, simples assim, né? Mas ele ganhou um peso, né? Virou uma história por causa do acidente. Né? E vai deixar muitas saudades. A gente vai guardar com muito carinho. Os jogadores aí. Vai exato. Né? Ricardo, me passa esse daqui também, por favor. Esse daqui é o... Da Liga Premier, é isso? Isso, o Premier League, né? Então é de 2014. Então, quando a gente fala de esporte e coleções, a gente está falando simplesmente do Campeonato Brasileiro, né? Então tem do Espanhol, tem do Premier League, tem da Champions League, né? Então a gente tem um pouquinho, né, de cada coisa, né? Então por isso que o acervo de coleções ele é muito grande, né? Porque a gente acaba entrando em outras searas, não só o futebol brasileiro. E a gente vê a definição das fotos aqui. E grandes craques, né? O Rooney aqui, você tem jogadores que desfilaram em 2014 na Premier League, que realmente é fantástico. E como cultura também, porque ele fala do país, fala da ocasião, exato, né? Principalmente os brasileiros que ali passaram naquela época, né? E que hoje estão em seleções, hoje já estão em final de carreira. Perfeito.
Agora nós vamos mostrar alguns álbuns fantásticos aí. Esses são alguns da Panini, né? Panini é uma das referências aqui no Brasil, né? De álbuns. Uma grande editora. Para você ter uma ideia, em 2016, no ano passado, nós tivemos a Olimpíadas, né? Nós tivemos o Campeonato Brasileiro, teve um álbum falando sobre o Corinthians, e todos esses eu acabei completando, né? Da Panini. Sim. Esse, o brasileiro, esse é o meu exemplar número 30, né? Como eu falei, eu comecei em 87, né? Agora é 2017, né? Então esse daqui é mais um para ser completado aqui, que eu estou buscando aqui para completar. Então, no nosso programa, a gente vai começar a falar essa série de 30 programas falando do Campeonato Brasileiro, e todos eles do álbum da Panini. Perfeito. Aqui, esse daqui de 2016. O NFL, os brasileiros começaram a gostar, né, do futebol americano, principalmente os jovens, né? Okay. E a Panini então veio com essa nova modalidade para o Brasil, né? E aí a gente eu entrei nessas coleções, então eu tenho alguns álbuns um pouco mais antigos, mas todos eles completos, então não teria como não ter, né, um exemplar da NFL, então eu trago esse aqui, é o último, né? Vai agora acontecer o 2017, certamente eu vou completá-lo. Esse daqui, Ricardo, você guarda com muito carinho, porque eu estou vendo que ele está classificado. Exato, você vê que é o Ronaldo, né, o fenômeno, né, de 97, estava aí estourando. Foi um ano antes da Copa do Mundo que o Brasil chegou à final e ele teve aquela convulsão, né? Na França, né? E ele está classificado realmente até para manter a qualidade. Você vê que ele está novo, né? Foi um dos álbuns da Panini, acho que da época. Foi pego na banca agora. Exato. Eu tenho muitos assim, Kendi, realmente que ele está. E uma coisa que eu faço, quase todos, né? Ou a maioria dos álbuns que eu tenho o álbum completo e o envelope fechado, lacrado, com figurinha dentro. Então, tem um kitzinho para mostrar como também era o envelope. Né? E o interessante, bacana, quando o colecionador gosta, quando ele abre, você vê com os olhos de criança, né? Olha, você falou tudo, né? Quando eu vejo Copa do Mundo de 82, 86, né? Um campeonato brasileiro, eu me vejo quando eu realmente tinha 4 anos, 6 anos, 10 anos, né? Você volta à infância, né? Você volta a ser criança lá e se submete a pensamentos daquela época muito gostosos. E mesmo que você veja aí 10 vezes por ano, a emoção continua muito bacana, né? Com certeza. Hoje eu mostro para os meus filhos, por exemplo, quando eu pego um álbum daquela época, você vê o Renato Gaúcho, que é um técnico, que antes era jogador, Abel Braga, o Cuca, que eram jogadores, o Tite, que hoje são técnicos, né? São ícones para eles, mas eram jogadores de futebol daquela época, né? Então é muito gostoso. Perfeito. E por último aqui, queria mostrar esse da Panini também, que é o da Copa do Mundo, né? Copa do Mundo 98, a Panini, nós tivemos uma grande particularidade aqui no Brasil, porque esse álbum, 90% dos colecionadores não tem ele completo, tá? 3 jogadores da Inglaterra e a seleção do Irã não autorizaram, não entraram num acordo e não foi comercializado no Brasil essas figurinhas. Então todo mundo ficou com essa parte do Irã descoberta, incompleta. Isso aqui eu fui buscar na Europa, né? Na Panini da Europa eu consegui comprar para completar o meu álbum depois de mais de 15 anos depois que eu consegui completar o meu álbum. Até então ele estava em branco, né? Porque não tinha autorização, só depois na Europa que teve. Então a gente mandava para a Panini e tal e não tinha, né? Então depois de muitos anos eu consegui completar esse álbum, né? Então um álbum realmente que virou uma relíquia por causa disso, né? Então Panini, olha, foi dureza conseguir esses álbuns, mas a gente nunca... E aí tem esses blogs de colecionadores, um puxando o outro, a gente conseguiu, e aí eu consegui completar o álbum que mais demorei, mais de 15 anos para completar. Maravilha. Ricardo, isso mostra realmente o seguinte, que colecionar não é juntar coisas. Colecionar é realmente buscar o espírito de não só ter um prazer em colecionar, mas aprender bastante com aquilo, né? Aquilo, história. Emocionalmente, ele fazer parte do colecionador. E o programa no TV Relacionamento e Esporte Coleções exatamente é isso. A intenção é mexer com a emoção daqueles que colecionam, passaram por esse tempo, né? E se ver nesses álbuns, nessas histórias, né? Então vai ser um programa muito particular em cima disso, né? Eu tenho certeza que quem coleciona tampinha de garrafa, caixinha de fósforo, qualquer coisa, ele vai se identificar muito
com o programa e com essas histórias. Perfeito. Ricardo, desejo muito sucesso aí no seu programa. Obrigado. Tá? E tenho certeza que fará alegria aí de muitos colecionadores. Obrigado, Kendi, por essa oportunidade de mostrar um pouco dessa história, né? E estaremos semanalmente no ar, passando para vocês um pouco de curiosidade do esporte do Brasil, um pouquinho de cada história de álbuns. Então nós vamos ter aí vários programas, né? E vai ter um canal para que você entre em contato, dê sugestões, enfim, compartilhe esse vídeo, né? Esse programa que realmente vai ser, acho, de grande valia para todos nós. Sucesso também pelo seu programa no TV Relacionamento, por esse projeto, Kendi, que realmente acaba nos agraciando realmente com essas oportunidades. Ok. Internautas, com os agradecimentos a esse grande apresentador, né, e amigo Ricardo Lopes, nós finalizamos então o primeiro programa de esporte e coleções. Um grande abraço e até a próxima.